Vamos lá, gente, mais um episódio aqui do Meu Negócio é Diversão. Hoje aqui o papo é sério, né, Melo? É sério. Bem sério, de verdade. Não é bom e sério. Mas é mais sério que o normal. Não é verdade? É isso aí, porque a gente... Estamos aqui, né, com uma especialista em direito cultural. Na verdade, sim, é bem mais extenso que isso. Sim. Eu tô com uma cola aqui. Sim. Então, a Érica, ela é autora de um livro que fala muito de incentivo cultural, que é uma dor muito grande do setor, né? E a gente estava aqui falando, antes do papo, dos problemas que tem, né? Por falta de adequação do projeto, captou de um jeito, na hora de executar fez outra, e isso dá problema em algum momento. A gente vai falar disso para as produtoras não entrarem nessa roubada. E voltando isso aí, porque hoje em dia, quando a gente fala em lei de dela. incentivo, muita gente só olha para a camada superficial, que é a captação. Mas além da captação, você está usando um recurso público, você tem que prestar conta sobre esse dinheiro, você tem que contratar fornecedores com a verba pública. E será que as pessoas que captam entendem de todo esse processo? E quem também não capta, será que entende da gestão de um projeto cultural? Então a Érica domina muito, além de... ela vai muito além disso, mas trazendo aqui para o nosso universo, é um ponto que eu acho que interessa toda a nossa audiência que está ouvindo, né? Sem dúvida, ela tem muita experiência, né, Mel? Ela está há 20 anos na atuação do direito consultivo e contencioso. Especialista aí em cultura, ela também foi subsecretária de cultura, ela foi a gestora ali no dia a dia, acho que quem botou a mão na massa. Ajudou a organizar a casa. Exatamente. Eu tive o privilégio de trabalhar com a Érica lá, então sei foi que ano, Melo? Da competência 21 e 22, 22, né? E atualmente acabou de sair da subsecretaria de Ciência e Tecnologia. Também. Acabou agora, né? Dezembro agora não está mais. E agora volta para o privado, né? Direito privado. E acredito que solucionando e ajudando muitas empresas do setor da cultura, entretenimento, audiovisual a captarem recurso da maneira, através das leis de incentivos culturais. Aí a gente fala de todas as esferas, federal, estadual, municipal. E, cara, tô doido para aprender aqui muito hoje, Melo. Vamos nessa. Vamos lá? Érica, por favor, se apresenta também. Vai um pouco além disso aqui que eu acabei de... O currículo da Érica é bem mais extenso que isso. Ela é mestre, doutora, enfim. Fala um pouquinho do que eu não falei aqui e fala por que você foi picada aí pelo bichinho da cultura. Quando que você falou, cara, quero me especializar mais nisso, né? Bom, obrigada a vocês dois aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, enfim, falar um pouco desse tema, que é um tema que me apaixona, né? Tanto que eu fui, ao longo da minha vida profissional, fui me especializando, né? Cheguei a escrever um livro que já está na sua 2ª edição, enfim, é um livro bem... que fez sucesso aí, porque é de um nicho bem específico, mas bem interessante. Eu vou falar dele um pouquinho depois. Mas, enfim, eu sou advogada, me formei, inclusive, agora está fazendo 20 anos, né? Eu tenho 20 anos de formada já. Há 10 anos atrás eu fundei meu próprio escritório. Antes disso, né, eu trabalhei em bancas importantes aqui do nosso estado, enfim. E como é que eu entro na cultura, vamos dizer assim, né? Na cultura, no entretenimento e tal. Isso aconteceu trabalhando, né? Na verdade, você pergunta como é que eu fui picada. Na verdade, eu sou especialista em direito público e em direito administrativo. E não deve ser novidade para vocês, a maior parte do fomento, né, à cultura no Brasil se dá por leis de incentivo, que são recursos públicos, então ele é regulado, a base de regulação dele é o direito administrativo. Então, eu comecei, eu entrei no setor cultural exatamente por isso. Eu comecei a ser procurada por produtores de cultura que estavam tendo problemas com o Estado, de modo geral, seja a União, o Estado ou o município, que se valiam, né, de instrumentos ali de fomento à cultura para os seus projetos e ali encontravam alguma dificuldade. Esse era um mundo que eu desconhecia, mas eu conhecia a base dele, ou seja, eu conhecia como é que se dá a relação entre administrados e administração pública, que é o direito administrativo. Sim. Então, o pano de fundo eu conhecia.
E aí foi nisso que eu comecei a entrar. Eu comecei a estudar. Aí um amigo meu, que talvez vocês conheçam, aliás, até vale a pena chamá-lo aqui para conversar, meu amigo de muitos, muitos anos, que é o Júnior Perim, que é do Circo Crescer e Viver. Ele foi um que falou assim, cara, Érica, pega esse troço, estuda, porque não tem nenhum advogado que entende a nossa dor, que entende o que a gente passa. Porque a gente fica batendo, né, aí na porta de um de outro, aí o cara, um entende de direito autoral, outro de propriedade intelectual, um entende das relações com o ECAD, o outro entende... Ou seja, um entende de contrato, mas contratos já é na área do direito civil, mas as leis de incentivo em si, as relações com a administração pública, com o Estado, são poucas as pessoas. E aí foi meio provocada pelo Júnior Perim que eu comecei, e aí fui indo, fui estudando, e aí, enfim, aí fiz um mestrado na PUC, que a minha tese, dissertação depois virou esse livro, Fomento à Cultura no Brasil, Perspectivas para a Prestação de Contas pelo Objeto, e aí eu fui me aprofundando cada vez mais, enfim, aí estamos aqui. Legal demais. Muito bom. Então conta, assim, como é que foi esse seu, essa sua trajetória ali, né, entre o momento que você conheceu o Júnior Perim. Júnior Perim, que é um grande produtor cultural, né, e foi secretário de Cultura na gestão Eduardo Paes e fundou o Circo Crescer e Viver, que acho que capacita muito jovens, né? Tipo, é um cara super legal pra gente trazer aqui depois mesmo. Legal demais. Tá convidado. E quais são os tipos de dores ou quais dores você costuma resolver? Me explica um pouco melhor, assim. E que tipo de problema o produtor, quando capta através de lei de incentivo, ele pode tentar reduzir, né? Assim, cara, como eu mitigo o risco de ter um problema com o Ministério Público, né? Com coisas que isso acontece e é muito sério, né? Quando acontece, né? É difícil resolver. Sem dúvida. Bom, primeiro, é importante que os produtores, de um modo geral, entendam que quando eles pretendem, né, pretendem captar recursos, porque foi importante o que você falou, Vitor. Na verdade, o que a gente está falando é de recurso público. Então, é importante que as pessoas entendam a responsabilidade disso. E é exatamente por ser recurso público que, normalmente, a gente tem um probleminha, que eu costumo dizer que é onde afunila e é onde a maioria dos problemas acontecem, que é na prestação de contas. Porque, às vezes, o cara até propôs o projeto, passou, executou, foi indo. O negócio meio... Foi indo. Chega na prestação de contas, que é a hora que tem um escrutínio maior, que tem uma atenção maior, aí ele roda. Aí ele vai bater lá no meu escritório. Às vezes, numa situação ruim já, com a prestação de contas reprovada, como a gente comentava aqui há pouco, já inadimplente, já o Ministério, o Estado, a Prefeitura determinando que ele devolva o valor sob pena dele ficar inabilitado e não poder propor outros projetos, captar outros projetos, ou seja, a vida dele enrola, né? Sim. Então, foi essa dor, inclusive, foi essa dor que me doeu também. Sim. E eu, inclusive, foi exatamente por entender e ver essa dor de muitos dos meus clientes, assim, às vezes passando por processos de prestações de contas kafkianas, aquela coisa que não acaba nunca, sempre enrolado, diligências atrás de diligências e tal, que eu fui fazer a minha dissertação de mestrado e defendi uma tese que hoje, né, porque nós estamos falando de algo que eu defendo há mais de 10 anos, e que hoje está um pouco mais palatável, já tem, inclusive, regulação, né, recentemente, inclusive, o presidente Lula sancionou o marco regulatório do fomento à cultura no Brasil, que acatou uma tese que eu defendo há muitos anos, que é a prestação de contas pelo objeto. Ou seja, se o produtor comprovar que ele realizou o projeto, eu tenho que fazer um festival. Eu fiz o festival com aquele padrão que eu mesmo me comprometi quando eu fui ao Estado pedir aquele recurso. Com X artistas, X shows, 2, 3 dias, 2 finais de semana, eu cumpri, eu comprovei aquilo. E você comprova isso através de fotos, vídeos, etc. Vídeos e tal. Release, matérias na imprensa e tal.
comprovei a prestação de contas aprovada. Não preciso botar a nota fiscal aqui desse microfone, da xícara. Exatamente. E aí você tem, sei lá, 200 notas fiscais. Muito mais. Às vezes projetos, em projetos... imagina, tem projetos que você... Volumes... Quando o processo era físico, ele tá ficando cada vez mais eletrônico, mas assim, eram processos de lotar essa mesa aqui de processos, imagina, de nota fiscal, porque é isso. É o táxi, é o Uber, é o... Precisa de braço, né? Precisa de gente que faz isso também, né? E esse era o símbolo da complicação, né? Que tornava complicado e às vezes a pessoa poderia, numa dessa, fez o mais difícil, entre aspas, que é captar. Exatamente. Mas aí ele erra ali, né? Que aí nessa juntou, tinha esse símbolo máximo, um monte de nota fiscal. Ih, perdeu 3, ou emitiu errado, né? E não necessariamente... Mas aí a audiência pode olhar e falar, mas é a nota fiscal que garante a idoneidade. Só que ela não é, pelo contrário, né? Quanto mais meandros e nota fiscal e burocracia, na verdade, você cria especialistas de burocracia, né? Não é Sem isso? dúvida, porque veja... Quem quer fazer errado, às vezes se aproveita da extrema própria burocracia, né? Exatamente. Então, assim, o fato, eu sempre digo isso, o fato da gente fazer uma série de exigências para a comprovação de um projeto que passa, né? Porque a gente tem a prestação de contas da execução do objeto, ela tem que acontecer, e você tem também a prestação de contas financeiras. São duas coisas que andam juntas. A minha proposta que hoje a gente, felizmente, tem esse novo marco, é que a gente analise e olhe para isso aqui. Claro que ele vai ter que continuar... Vai ter que fazer a execução financeira porque está usando recurso público. Ele faz a execução financeira, é óbvio. Só que ele não precisa comprovar. Por quê? Se por acaso, na hora da análise do cumprimento do objeto, o Estado fala assim, pô, você tinha que fazer 4 shows, fez 3. Não é razoável que eu determine que ele devolva todo o dinheiro. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apurar um eventual dano. Como é que eu vou? Aí eu vou ter que ir para a prestação de contas financeiras. Então, quando tem alguma... Ou um caso de denúncia, obviamente, né? Então, ou seja, eu parto para essa análise aqui, se tá tudo bem. Prestou contas, um abraço, vamos em frente. Agora, teve alguma questão na execução do projeto. Aí, o que o Estado tem que fazer? Convocar esse produtor para ele prestar contas financeiras. Então, ele vai apresentar, porque assim, a execução financeira ela vai acontecer. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer, né? mas tem toda uma contabilidade. Isso. Ninguém movimenta dinheiro hoje, tá tudo tão regulado. Isso. O cara vai emitir, vai fazer um ATED, vai fazer um PIX, vai fazer um pagamento, tem que ter a contraprestação de um recibo, uma nota fiscal. Então, isso ele vai ter guardado. O que você não vai ter é um burocrata estatal olhando para aquela notinha e dizendo... que um cara que às vezes não entende nada daquilo ali. Não entende da dinâmica da execução de um projeto cultural, da execução de um evento. A gente sabe, né? O quanto é difícil. Porque a vida é dinâmica, a vida é surpreendente e as coisas que a gente faz na vida também. Então, evento ainda mais, evento ainda mais. Então, ou seja, o que a gente evita é de você botar a pata mais pesada do Estado nisso, quando, na verdade, não interessa. Agora, isso não quer dizer, é importante dizer, gente, que isso não quer dizer não prestação de contas. Sim. As pessoas confundem. Porque então não vai apresentar a notinha e não tem... Não, tem prestação de contas, porque eu tenho que comprovar que eu fiz. Eu não posso receber um recurso público e não fazer nada, não comprovar que eu executei. Então, eu tenho que comprovar a execução e... Mais do que isso, tem um controle financeiro, que essa é uma outra crítica. Você fala, se eu não vou olhar a notinha, como é que eu vou saber se eu paguei pouco ou muito? Porque o controle financeiro é prévio. Quando eu apresento o projeto, eu também apresento uma planilha orçamentária. Perfeito. E o Estado pode dizer, não, essa rubrica aqui, por que você vai pagar tanto para esse produtor executivo? Na sua região aí, não é comum, a média não é essa. Então, você vai reduzir. Eu vou glosar. Então, eu já não permito que o cara execute errado, porque eu faço o controle prévio. Você corrige ali, né, na frente, ao invés de deixar tentar... Isso, na verdade, a sua tese desdobrou no livro, né? Desdobrou no livro, exatamente. Legal demais. A gente é super a favor, né? A gente, enquanto aqui membro da Apresenta, que é a Associação de Produtores aqui do Rio de Janeiro e também do Brasil, a gente é afiliado da ABRAP,
uma coisa que a gente bate muito é a burocracia, né? Para você legalizar um evento é uma via sacra, né? Assim, quanto maior o evento, mais nadopores você precisa. Então, assim, um evento para mais de 10 mil, 15 mil pessoas, são mais de 30 órgãos que você tem que ter o nadopor. E a gente briga muito, assim, briga boa, no bom sentido, tem uma agenda positiva para, cara, cada vez mais tenha menos burocracia. Então, pô, já sou fã aí do livro, da ideia, porque, assim, a estrutura que uma empresa tem que ter, às vezes é limitante, né? Então, assim, no final, a lei de incentivo que é para não só incentivar acesso à cultura, lazer e entretenimento a todas as pessoas, ela também serve como impulso, catapulta para as produtoras. Então, essa burocracia toda acaba sendo um jogo injusto, porque fica concentrado na mão de quem pode, não de quem quer fazer, né? Então, Exatamente. Essa ideia, ela democratiza, tipo, cara, tá aqui. Você não precisa ter uma contabilidade aqui louca, tantas pessoas no financeiro, porque, cara, se realmente nota fiscal de tudo, você vai ter que ter uma estrutura à parte para poder fazer isso. Muito legal demais. Eu costumo dizer que assim, não é razoável que eu, para fazer um projeto cultural, eu tenha que ter do meu lado um advogado e um contador. Sim, e olha que eu sou advogada, eventualmente poderia estar aqui militando em desfavor da minha própria classe, mas não é isso. Claro que eu acho que é importante e acho que todos os produtores devem ter um advogado a quem consultar, um contador a quem consultar, obviamente, né? Mas não é razoável. Uma equipe especialista para isso, ponto. Não é razoável que eu, para tomar qualquer decisão dentro de um projeto cultural, eu tenho que ficar, a cada passo, tendo que ficar consultando um contador e um advogado para saber se eu estou dentro das regras, das normas, entendeu? Isso não é razoável. E você falou muito bem, isso restringe o mercado. Sim. Então, aquele que é o pequeno, que está começando, que quer começar a fazer, né? Imagina o cara começou ali, na Lei Rouanet hoje, quem propõe a primeira vez só pode captar até 200 mil. Faz um eventinho com 200 mil, faz uma coisa bonitinha. Aí o cara vai, imagina, aí já toma logo uma reprovação de contas. Sabe nem por onde começa, por onde termina, aí já está inabilitado, não consegue fazer o segundo. Enfim, esse cara está fora desse mercado. Legal. Já está alijado desse mercado, entendeu? E Érica, ao longo dessa trajetória no seu escritório, né, você foi atendendo produtores e aí, em um determinado momento, você foi convidada, né? Nesses 2 primeiros anos da última gestão do Eduardo Paes, você foi subsecretária de Gestão de Cultura, 21, 22. Conta como é que foi aí na tua trajetória ter ido para o outro lado do balcão, dizendo assim, né? Você foi para dentro da prefeitura e acho que você conseguiu ter um olhar muito sobre o setor cultural como um todo, o momento, como que as pessoas estão buscando fazer os seus projetos culturais, seja via lei de incentivo, seja via editais, ou mesmo com verba própria, mas como é que foi aquele momento que você vai para lá e como é que foi a sua participação ali, né? E um momento difícil, né, Vitor? Porque foi bem ali ainda no contexto pandemia, né? Então foi... E que o setor, como até hoje, né? É óbvio que a gente já vê que recuperou, melhorou, mas assim, a gente sabe que até hoje, por exemplo, mão de obra, a gente ainda não conseguiu recuperar. Muita gente saiu desse setor e não voltou mais, né? E aí isso inflacionou o setor como todo, porque não tem escassez de mão de obra, escassez de fornecedor. Exatamente. Então a gente sabe que até hoje a gente sofre as consequências daquele momento. Mas eu entrei ali e fui ser subsecretária e eu confesso que resisti um pouco por convite do Marcos Faustini, que era o secretário de Cultura. E ele me ligou... Um abraço pro Marcos Faustini, eu também participei do mesmo período da Érica, convite dele, sou muito grato. Isso. E ele me ligou um dia e falou assim, eu recebi o convite para ser secretária e tal, mas assim, eu só vou aceitar se você for, porque, cara, eu não quero sair de lá preso. E eu costumo contar essa coisa para brincar, porque assim, mas por que ele fez isso? Eu já tinha sido, né, advogada do Faustini, ele tinha sido já gestor em outras... já tinha sido participado já sido gestor público, né, em outros momentos. Eu, inclusive, advoguei para ele, porque ele chegou a ter um problema, né, com o Ministério Público, enfim, uma injustiça danada, a gente já ganhou isso, já resolveu e tal. Mas
essa frase dele é um sinônimo assim, do que é quando você está lidando ali, ou seja, porque com o público, né? Com Com recurso público. Claro. Então você tem que ficar atento, né? Óbvio que era uma preocupação dele, uma certa brincadeira, mas que é uma brincadeira séria, né? Sim. Enfim, eu resisti um pouco e acabei indo, e foi realmente uma experiência muito legal. Assim, eu acho que eu ali, como você falou bem, assim, fui para o outro lado do balcão e fiz um sobrevoo ali para olhar. E eu costumo dizer que eu mudei muitas das minhas certezas e reafirmei outras. E uma que eu falo sempre, a gente conversava aqui um pouco, é que ainda o setor, vamos falar assim, o setor do entretenimento de um modo geral, aí eu estou falando de cultura, eventos, eu estou fazendo uma grande... aumentando essa escala aí, para dizer, e alguém aqui já pode ter falado desses números para vocês, é um setor que gera emprego, renda, desenvolvimento para o país. Nós estamos falando aí de algo entre uma pesquisa que o Itaú Cultural fez, 3,11 do PIB, assim, não é pouca coisa. Sim. Pode ser muito mais, eu acho que a gente tem capacidade para ser mais. Tem muito informal também aí, que às vezes não aparece. Exato. Então eu acho que a gente... E aí, exatamente nesse ponto que eu ia chegar, assim, qual foi uma das certezas que reafirmou? Porque eu estava do lado de cá, como agora estou de volta ao escritório, cuidando para que as pessoas não venham a ter problemas. Mas eu estive do lado de lá e eu olhei assim, então, qual é a certeza que eu reafirmei? A gente ainda precisa profissionalizar muito esse setor. Ainda tem um nível de informalidade muito grande e isso gera problemas, às vezes, jurídicos. Sim, então, é muito importante que o setor cada vez mais assim, leve a sério. A gente pode e deve continuar fazendo e trabalhando com alegria, claro. Levando alegria para as pessoas, mas tem uma parte chata a ser feita que precisa ser feita, né? É importante ter um bom planejamento. Na hora de fazer um projeto, é importante parar e fazer. Eu costumo dizer, você falou, né, dos editais, porque as leis de incentivo não são a única forma de você fomentar projetos, né? Você tem o fomento direto, né? A gente tem como é que se dá o fomento à cultura no Brasil? O fomento à cultura no Brasil, ele se dá de 2 meios. O fomento direto, que ele é, em regra, por editais. O Estado lança editais, o produtor vai lá, inscreve seu projeto, uma banca avalia dentro daquela pontuação dos critérios de um edital público, de uma chamada pública, tem lá os critérios, ele é aprovado e ele vai receber 400, 200, 100, 50, enfim, a depender da linha do que ele vai fazer, ele recebe aquele recurso e ele vai prestar contas também se ele realizou ou não aquilo que ele queria fazer, a execução daquele projeto. E você tem as leis de incentivo, que é diferente, ou seja, você também submete o seu projeto ao Estado, que vai dar uma chancela no seu projeto. É isso que a lei de incentivo faz, né? Você ganha lá, ó, tá aprovado. O que quer dizer? Aí às vezes, a imprensa até comunica mal, né? Pega, às vezes, grandes artistas e fala, fulano de tal ganhou da Lei Rouanet não sei quantos milhões. Aí quem lê aquilo acha que o cara teve essa chancela e aquele dinheiro caiu no dia seguinte na conta dele. Não é isso. Aí ele vai, costumo dizer, para a parte mais difícil, né? Vai para o mercado captar. Sim, que ele tem que mostrar para as empresas, né? Quantos são inscritos e que não captam? Muitos. Né? Aí o cara vai para captar o mercado. Aí ele capta no mercado e aí ele vai executar o seu projeto, né? Então, assim, a gente tem esses 2 meios de fomento à cultura. E os 2 você tem que prestar contas, evidentemente. Então, assim, você vai ter problemas. Pode vir a ter problemas, tomara que não tenha. Mas, ou seja, você precisa se planejar. Então, assim, a questão do planejamento, como eu vinha falando, ou seja, na hora que eu vou inscrever, eu tenho aqui um edital, até o dia 20 a inscrição. Não dá para fazer que nem a gente faz imposto de renda no último dia, pô. Tem que fazer, ler o edital antes, ler um tempo. Às vezes o edital fica 30, 45 dias. Eu canso de acontecer isso comigo, o cliente me liga, me ajuda a interpretar essa cláusula aqui. Eu falei, mas cara, é 18 horas, até 18 horas você tem que botar um negócio. Não, mas me ajuda aí rapidinho. Não dá, você tem que ler o edital antes, tira as dúvidas, junta a documentação, porque aí você vai propor um negócio, suponhamos que você deu uma sorte e é aprovado. Imagina como é que você vai executar aquilo que você fez nessa correria. É preciso planejar. A chance de erro é muito grande, A chance de erro é muito grande. É preciso ter... a gente precisa apostar nisso, né? Num planejamento, Imagina. A gente precisa apostar nisso, num planejamento, numa possibilidade de fazer a coisa bem feita. E às vezes planejando, como eu vinha falando, a vida é dinâmica. Sim. Às vezes planejando tudo pode dar alguma coisa errada. E quais são os erros mais comuns assim que acontece?
Ai, difícil dizer, mas assim, tem... Porque são muitas, porque as pessoas Esse é também um são que você acabou de criativas, falar, né? você acabou As de falar pessoas de um. são criativas, né? As pessoas são criativas. Que tenta, o projeto é assim, ele dá uma mudada, não As tenta se pessoas adequar, né? são criativas. Não, mas eu acho que a adequação, ela é da vida, né? A vida muda, Não, com as condições... Mas acho que a pessoa vai a Vai além. criatividade é isso que tá Pois falando. é. Tipo, cara, não dá pra encaixar isso aqui. Não isso dá. Pois é, tipo, às vezes tem coisa que não dá pra fazer, entendeu? Mas assim, eu acho que nesse momento, quando você tá diante de um problema, e acho que as pessoas, na maior parte, isso é importante dizer, né? Óbvio que tudo isso que eu tô falando aqui envolve necessariamente a boa-fé. Não toma aqui ninguém aqui. Claro. Não, mas eu gosto de fazer isso porque, assim, eu já fui muito atacada nesse debate público, de dizer, é a mamata, esses artistas, esses produtores só querem o dinheiro e não querem prestar. Não é nada disso. As pessoas querem fazer o certo. 99,99% das pessoas com quem eu sempre me relacionei profissionalmente, elas são corretas, querem fazer o certo, querem fazer bem feito, querem entregar coisas bonitas, querem que o público tenha acesso à cultura, à arte, né? Mas o que eu sempre digo? Tem que ter... Aí eu acho que é a hora que você tem que ter realmente um advogado minimamente que conheça, né? Que conheça do que está também orientando, para tirar uma dúvida se você precisa fazer uma adequação no curso da execução do projeto. Então, por isso que é importante que você tenha alguém que você possa acessar, para que você... Porque aí você tem condições de você explicar. Porque se na execução você tem os elementos que você tem condição de, tipo, sei lá, precisei contratar um serviço que eu não tinha previsto, mas foi uma situação que aconteceu e que era impossível de eu ter previsto quando eu propus o projeto. Um ano atrás, sei lá. Aconteceu Mas aí você tem forma de dizer, então vamos caracterizar. Pega a forma, como é que foi, ou seja, pega um e-mail, ou seja, você vai ter uma orientação de você se respaldar para, na hora da prestação de conta, você explicar por que aquela condição aconteceu e que te fez você tomar aquela decisão. Tá. Muito bom. E como é que você vê, Érica, assim, você falou, né, que você entrou lá no momento de pandemia e você viu esse pós-pandemia, tudo reabrindo, né, teatros reabrindo, os espaços culturais da cidade reabrindo. Como que você vê, assim, pegando um recorte do Rio, o momento, assim, do setor de cultura e entretenimento, né, que tem muitas linguagens aí. Você acha que tem linguagem, sei lá, dependendo a dança, tem alguma linguagem que está mais profissional, está conseguindo fazer a gestão dos projetos melhor que outra? Como que você vê um raio-x assim, do setor cultural nesse momento? Assim, eu não vou dizer que tem uma linguagem que esteja mais preparada, até porque eles são muito... você tem muito bons produtores em todas as áreas, né? Se a gente for olhar museu, for olhar exposição, for olhar teatro, né? Que é uma linguagem de muita tradição aqui no Rio, no eixo Rio-São Paulo, né? O audiovisual, né? Não tô falando de cinema. Tem uma galera muito boa. E o audiovisual, inclusive, hoje, com as plataformas de streaming, eles estão, inclusive, começando. Ainda é muito importante e relevante o fomento à cultura, o fomento ao audiovisual, tá? Não estou defendendo que não haja, não. Muito ao contrário. Acho que precisa, para a gente se tornar uma indústria realmente forte, tem que ter investimento estatal. Agora, o audiovisual, por exemplo, você tem uma série de produtoras que já migraram para o streaming, que já não contam, já fazem projetos audiovisuais sem o fomento, né? Sim. E o fomento é para isso mesmo, né? A ideia é que o Estado entre, né? Ajude aquilo se consolidar e, eventualmente, depois possa se retirar. Não estou dizendo que este é o momento do Estado se retirar, não. Nós estamos longe ainda de chegarmos nesse momento. Mas eu costumo dar um exemplo da Coreia do Sul, né? Sim. Que fez isso muito bem, né? Mas com muito investimento estatal. O grande soft power do mundo hoje está aí, a Coreia do Sul vendendo tudo. É game, é música, é cinema, né? Sim. Ganharam já Oscar, enfim. Sim. E você vê agora, a gente também está com o nosso filme aí que tem chance de ter um Oscar e não tem investimento estatal. É legal, muito legal. E poderia ter. Sim. Talvez devesse ter tido. Sim. Não estou dizendo que não tem que ter. Mas já é uma mudança, né, de paradigma. É uma mudança de paradigma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que a gente tem um mercado que tem muita gente preparada
E tem muita gente também querendo entrar, né? Eu acho que o mercado de cultura, né, de entretenimento, ele é um chamariz para jovem, né? Sem dúvida. Um jovem que às vezes está ali, terminou o ensino médio ou está numa faculdade, não sabe bem o que quer fazer, mas o cara gosta dessa vibe, ele gosta de trabalhar com isso, ele não sabe como é que ele quer entrar. E é um mercado que acolhe. Né? Porque o cara não precisa, às vezes, exatamente de uma formação, né? Ele é uma coisa que ele vai meio que aprendendo no fazer, né? À medida que vai fazendo. Então, assim, eu acho que a gente tem muita possibilidade de realmente, eu sempre digo isso, eu torço pro dia que o Brasil vai se preocupar menos na balança comercial, se a gente está exportando mais ou menos soja e a gente vai estar exportando o que a gente faz de mais bonito nesse país, que é a nossa arte, a nossa cultura. E a gente tem muito potencial para isso. Não, tem um desdobramento, né? Quando você exporta a cultura, a dinâmica, ela às vezes pode ser inversa, né? Às vezes você é ali muito focado de forma muito binária ali no resultado da economia, de se exportou, se importou, câmbio, etc. Mas tem um desdobramento da cultura. Cara, a Coreia do Sul foi um excelente exemplo que você citou, que você acaba tendo muitas derivadas comerciais, que vai muito além da cultura, né? A Coreia do Sul, ela não só exporta cinema, arte, cultura, mas tecnologia. Então, enfim, claro que tem investimento em educação, claro que a gente, como governo aqui e país, tem que ter muito investimento nessa área para a gente ter esses ganhos que a Coreia teve, mas, cara, é um bom exemplo que você citou de coisas intangíveis, que é difícil mensurar, né? Às vezes, assim, a nossa cultura exportada, qual desdobramento isso traz para o país, no sentido de turismo, tecnologia, compra de produtos, exportação, importação. A gente não sabe, né? Eu dou um exemplo que é o seguinte, quem já viajou para fora do Brasil, às vezes você está sentado num café em Paris, tomando um café, quando você presta atenção na música que está tocando, é bossa nova. Sim. E aí eu fico louca, por exemplo, como é que... Aí, sei lá, seus amigos franceses vêm ao Rio. Aí eles querem o seguinte, eu quero ouvir bossa nova. A gente agora ali no Beco das Garrafas começou a ter uma retomada ali disso e tal, enfim. Mas a gente ainda não tem um lugar... o templo da bossa nova, vocês entendem? Porque assim, isso é soft power. As pessoas querem saber, parece bobo, mas assim, as pessoas querem ir ali no arpoador para tirar uma foto na estátua do Tom Jobim. Paciência, porque pra gente parece que a gente já tem, né? Já tá aqui, mas as pessoas querem ir. É produto de exportação, sem dúvida. O samba, por exemplo. Samba, e eu tô falando samba, escola de samba. Porque samba tem muitas, né? Tem o pagode, tem a roda de samba. Eu tô falando samba, escola de samba. Os gringos vêm pra cá, eventualmente tem uma experiência de um ensaio numa escola de samba. Se ele volta no período em que as escolas de samba estão ensaiando, que é de agosto até o carnaval, se é fevereiro, março, ele vai poder viver isso de novo. Se ele vem no período que eu chamo de entre-safra, ele não vai ter essa experiência. De ver uma escola de samba, de ver aquela coisa, que aquele negócio, aquela bateria entrando, aquela coisa que se arrepia da cabeça aos pés. Não vai ter. Como é que pode? Exatamente. A gente não pode, não dá para abrir mão dessas coisas. A gente não dá para abrir mão da escola de samba, não dá para. Porque é isso. Porque é isso que exporta, é isso que leva. É a nossa feijoada, é a caipirinha, né? É o chopp gelado, né? Esses são os nossos soft power. E a gente tem que apostar e investir nisso, porque eu acredito muito nisso. Isso é sensacional. E realmente como tem esse gap, esse buraco, e como a cultura e o entretenimento, eles também impulsionam outros setores, né? Então a pessoa vem para cá, dependendo para consumir, por exemplo, bossa nova, se tem esse templo da bossa nova, depois que ele assistir ali um espetáculo, ele vai sentar num café do lado, ele vai sentar num restaurante do lado, ele vai se hospedar num hotel. Então você movimenta muito a economia, né? Consome os nossos produtos, né? No fim do dia, né? E aí a gente tem cases aí de produtos nacionais que quando o Brasil tá na moda, vende mais, né? Como as Havaianas, o café nacional, o café brasileiro e tantas outras coisas, né? E não só o turismo, também é óbvio, né? Esse fluxo, né? O Brasil fica na moda, as pessoas querem vir mais para cá.
E aí tem questões de segurança, cara, nossas questões aqui, né? De Brasil, que são mais difíceis, estruturais de resolver. Mas voltando aqui, na questão das leis, são 3, né? Na esfera federal, estadual, municipal. Você consegue dizer pra gente aqui as diferenças, assim, tipo, eu, enquanto produtor, qual que eu miro, dependendo do projeto, como é meu ponto de partida? Acho que a primeira... Não sei nada de lei de incentivo. Cara, eu quero... A primeira coisa que eu acho que é importante entender é quem é que pode ser o seu patrocinador. Porque quando eu estou falando de Lei Rouanet, por exemplo, quem é esse patrocinador? São as empresas de lucro real, né? Ou seja, são empresas muito grandes, né? Quando eu estou falando, por exemplo, da lei do ISS, é todo aquele que e tem também a possibilidade de pessoa física ser patrocinadora. Até acontece, mas ainda é pouco usado, porque as pessoas acabam que não conhecem, e óbvio que o volume, exceto pessoas muito ricas, que vai ter a possibilidade de um percentual muito pequeno, que não é isso que vai vai se dar a realização de um projeto. Objetivamente, são as empresas de lucro real na Lei Rouanet. Na lei do ISS, por exemplo, todo aquele que paga, né, o ISS, né, que é contribuinte do ISS, pode vir a ser um patrocinador da lei do ISS. E, obviamente, que ele tem que se inscrever na lei, enfim, para ser patrocinador, tem lá um trâmite burocrático que ele tem que cumprir, esse patrocinador. Mas, por exemplo, a padaria paga ISS. A padaria paga ISS, não. O salão de beleza paga ISS. Uma empresa de limpeza que preste esse serviço, teoricamente, ela paga ISS. Paga ISS. Né? Um escritório de advocacia paga ISS. Um escritório de contabilidade paga ISS. É mais fácil... Por exemplo, para um produtor que está começando, é mais fácil ele ter acesso a esse patrocinador do que ele chegar já numa empresa de lucro real grande. Que é a mesma coisa que acontece em relação ao Estado, que o imposto é o ICMS. Claro que eu posso ter ou seja, pode ser patrocinador todo aquele que paga ICMS. Então, aquele que é um comerciante que paga ICMS, ele pode ser. Mas é óbvio que as grandes empresas que têm mais a possibilidade, que têm mais ICMS, elas são maiores. Então, ou seja, tanto o ICMS quanto a Lei Rouanet, eles acabam que se destinam a projetos maiores, mais estruturados, e também em função de quem poderá ser o patrocinador. Por isso que eu acho que a lei do ISS ela é muito interessante por isso. Legal. Né? Tem até uma demanda do setor para que o IPTU também possa ser utilizado, e aí, imagina, você poderia ampliar ainda mais a quantidade de patrocinadores, né? Sim. Então, hoje, ISS, que é a lei municipal, né, você vai ter aí como patrocinador qualquer empresa que preste serviço. Então, a gente vê muito hotéis, empresas de shopping que prestam serviço, plano de saúde. Exato. Né? Então, empresas... e você está dando exemplo de grandes empresas. Eu estou até dizendo assim, que menores, você imagina um projeto pequeno que está começando ali, meio num território, às vezes precisa de R$50 mil, né? Digamos assim, para conseguir fazer o projeto ali. Né? O cara acessa ali, às vezes, no entorno dele mesmo ali, pequenos contribuintes que ele, obviamente, vai ter que levá-los para se habilitarem, né, de ser patrocinadores, mas ele, às vezes, consegue viabilizar o projeto dele ali às vezes, com... Uma pequena escola ali da região. Escola da região, exatamente. Né? Exatamente. Legal. Acho que essa é uma coisa. E, além da questão do IPTU, na Lei Rouanet, uma outra demanda do setor é para passar a permitir que empresas de lucro presumido também possam ser patrocinadoras. Aí você também baixa um pouco o sarrafo e você amplia a quantidade de potenciais patrocinadores que não são essas empresas de lucro real. As de lucro presumido também poderiam ser, e aí facilita também o acesso para novos e pequenos produtores de cultura. E a dinâmica
para lei do ICMS e lei Rouanet? Muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho, porque você primeiro tem que... Na lei do ICMS, você tem que ter o patrocinador primeiro, né? Então, vou atrás do patrocinador. Vou atrás do patrocinador. Aí ele dá uma carta dizendo que tem interesse em patrocinar o seu projeto. Aí você inicia o projeto. Eu acho que é uma inversão interessante, porque isso tira um custo do Estado, que é fazer uma análise Analisando um monte de projeto que não vai captar necessariamente. Que depois não vai captar. Né? E isso Era assim, não era? Chegou a ser assim em algum momento? Não, tô falando besteira. Do ICMS? De não me ter, lembro exatamente. Consegui a carta incentivada aqui, mas não tinha um patrocinador. Aí ele ia atrás do patrocinador. Hoje é assim. O ISS e a Lei Rouanet é assim. O ISS, a Lei Rouanet é assim. Comum. O ICMS é que é o contrário. O cara vai primeiro, aí ele chega lá na Secretaria de Estado de Cultura e diz, eu tenho patrocinador. Então agora me apresenta o projeto. Eu acho que essa dinâmica... Então, isso que eu tô dizendo, ela, na verdade, ela diminui o custo do Estado. Porque, você se lembra disso, assim, na Prefeitura do Rio de Janeiro, você imagina, você tem uma comissão, você tem que ter um setor e um monte de gente trabalhando para analisar, para ficar lendo o projeto, e manda readequar, e depois aprovou. Tá. Quantos desses depois vão vir? Dá nada. Eu posso dar exemplo, eu já escrevi projeto que eu não captei. Porque às vezes você se inscreve, você tem certeza, e é o que a gente fala, que a gente já falou muito em episódios. As pessoas não têm noção de como funciona a dinâmica de captação. Porque as pessoas acham que é o seguinte: consegui a minha carta, né? Escrevi, tô autorizado. Aí faltando um mês para chegar no limite do ISS, que é dia 15 de dezembro, ele vai bater na porta das empresas. A empresa não tem tempo, a empresa já está fechada com outra há muito tempo. Na verdade, o jogo do patrocínio é você ter um relacionamento constante com aquelas empresas, entender o que é importante para a empresa. Isso as pessoas... Com mais prazo, né? Com mais prazo, é o ano inteiro. Você tem que ter alguém dentro da sua empresa que tá ali fazendo relacionamento, fazendo uma prospecção comercial, etc. Porque não é fácil, né? No caso com muitas ISS, empresas... Eu sempre dou esse bizu que eu acho que ele é muito interessante, que é o seguinte: como você pode ter acesso a pequenas empresas que podem vir a ser patrocinadoras, né? Porque ela tem que se habilitar naquele edital lá do patrocinador, que é em agosto. Então, qual é o ideal que o produtor tem que fazer? Ele vai atrás dessas empresas, porque isso vai ter uma burocracia. Você não vai lá falar para a senhora lá, que é dona de um salão de beleza local ali, né? Falar, ela tá ali no negócio dela, fazendo isso. Mas se eu falar assim, olha, eu tenho um projeto assim, assim, assado, você gostaria? Você não vai ter custo nenhum, você vai seguir pagando o mesmo imposto que você paga e tal, mas eu vou precisar desses documentos. Ou seja, meio que o produtor vai ter que fazer esse trabalho para ela. Para tornar essa pessoa patrocinadora. E aí, se ele faz isso, depois ele já faz o casamento depois, porque assim, ele já levou ela pro game. E o que muita gente não sabe é que tem muitos bons captadores que fazem isso, né? Fizeram essa análise. Exatamente. E aí eles já entram no jogo já com, entre aspas, com o patrocinador. Já tem o patrocinador. Porque eles fizeram o dever de casa antes, não deixaram para a última hora. Exatamente, né? Fizeram antes. Às vezes transformaram aquele contribuinte em contribuinte incentivador. E aí o cara já ficou amarrado com ele. Pô, imagina, eu tô aqui, tô tocando meu negócio, vem uma pessoa que me apresenta uma coisa que eu posso expor minha marca, melhor. Não gastei nada e mal me deu trabalho. Você só deu a canetada ali, passei os documentos. Exatamente. Sim. Muito legal. Então, são camadas que as pessoas não veem, né? E você vê, assim, depois dessa experiência, depois você foi para ciência e tecnologia, a gente vai falar um pouquinho. Tem espaço para quem ainda... como é que você vê, assim, não querendo... Um cenário muito realista. Você tem espaço para as pessoas se inscreverem mais, para as pessoas fazerem mais projetos culturais, e depois a gente vai falar que você atua além, né? Não só na lei de incentivo, mas também no acompanhamento, digamos, de todo o jurídico do projeto cultural, né? Não, eu acho que tem espaço. Para começar, super tem, sempre tem, né? As leis, inclusive, incentivam isso de um modo em geral, né? Os editais também de fomento direto também costumam incentivar quem está começando. Eu acho que tem espaço para quem... Porque as pessoas olham de fora, às vezes acham, não, tá todo mundo
os patrocinadores já estão todos amarrados com produtores culturais, mas não é, né? Você acabou de dar um exemplo. Não, já acabei de dar um exemplo que você super tem, que você pode ir atrás de um patrocinador, né? E tem muita coisa que pode ser, que é inovadora e que às vezes um patrocinador vai se interessar, vai olhar e falar, pô, isso aí é diferenciado, vou apostar nisso, né? Então, acho que tem espaço. Mas, de novo, é preciso... Não é oba-oba, acho que é importante. Não é... É porque as pessoas também olham... Eu sempre costumo dizer isso, né? Tem essa coisa de que quer sentar logo na janela. Não tem. Tem um trabalho, né? Vocês mesmos. Olha a experiência de vocês que vocês já fizeram. Começaram fazendo o que vocês fazem hoje. Ninguém senta na janela. Você ralou, trabalhou, errou, acertou, né? E é isso. Às vezes é tentativa e erro até a hora que a coisa acontece, né? Então, é preciso que as pessoas entendam que tem um trabalho a ser feito. Tem que fazer ali um investimento. E volto ao ponto que eu falei. É importante se profissionalizar, entendeu? É importante você se preparar, você entender aquele mercado, conhecer. Porque eu já faço um evento, não quer dizer que você saiba fazer ou que você faça da melhor maneira. Às vezes é preciso estudar, entender. Estudar. Conversar com quem já faz. Quem é grande, como é que faz, quais foram os principais erros, acertos, tem que entender. Né? Eu acho que isso é importante dizer. Isso é legal, porque às vezes a pessoa ela é boa em produzir uma peça de teatro, produzir uma festa, um festival ou um show, mas ela não é boa na gestão profissional disso, né? Exatamente. No cuidado do financeiro, do jurídico, do administrativo, que no longo prazo só fica no jogo quem também... Se prepara para isso. Se prepara para isso e é bom de gestão, né? Não tem saída. Porque é isso. No fim e ao cabo, você está gerindo processos, né? É isso. É isso. Você está fazendo a gestão de processos. Então, é importante que as pessoas se preparem para isso se elas querem crescer. Senão é isso. Você vai fazer uma coisa pequena aqui e ali, mas você não vai profissionalizar. Eu acho que essa é a questão, sabe? Então, assim, voltando na pergunta que você me fez, assim, como é que se dá esse acompanhamento que eu faço? Eu disse que a minha dor, né? Eu até escrevo isso no livro, né? Foram as dores dos meus clientes que me impulsionaram para que eu estudasse mais e fizesse as propostas que eu fiz. Mas eu não quero que ninguém chegue e bata no meu escritório com a prestação de contas reprovada. Se chegar, eu vou ajudar, vou resolver, vou atuar, enfim. Mas eu prefiro que essa pessoa me procure durante a execução e eu possa ir auxiliando, às vezes desde a inscrição do projeto. Às vezes o cara tem uma dúvida ali. Eu posso escrever assim, posso escrever assado, qual seria a melhor forma? Eu pensei em fazer assim. Qual é a melhor lei, por exemplo, para eu usar diante? Eu tenho um projeto, né? Porque é isso. Eu não sou a pessoa que vou pensar o projeto. Mas o cara que é o produtor, ele pensou o projeto, eu quero fazer isto aqui. Aonde seria melhor? Ele já levantou os custos, já tem uma ideia de quanto seja, como é que vai ser? Ele já tem um patrocinador? Não tem? Ele tem, talvez, a possibilidade de procurar A, B, C ou D. Quem é A, B, C ou D? Contribuinte de ISS, de ICMS, está no lucro real, não está? Aí acho que esse momento é um momento bom que eu gosto. Mais prevenção, né, Eric? Mais prevenção, exatamente. Aí a gente prepara, chega redondo. Resolver problema. Você já prepara o projeto e é mais barato, né? Sim. Os meus honorários são mais baratos. Você não vai estar resolvendo problema, claro, é sempre mais caro. Depois que o cara já chega com a prestação de conta reprovada... Com a corda no pescoço, aí é apagar incêndio, né? Apagar incêndio. E é custoso, e é trabalhoso, e não é mole, não. Eric, não desejo isso pra ninguém. Sim. A gente falou da dinâmica de todos aqui, mas a gente falou um pouco menos da Rouanet. Quer falar um pouco mais da dinâmica da Rouanet? Muda alguma coisa? Como é que é? Não, a Lei Rouanet, ela tem um período de inscrição que vai de fevereiro a novembro, né? Ela fica aberta o ano inteiro para inscrição de projetos, né? Você faz pelo Salic, é o Salic Web. Você entra lá, é bem intuitivo ali, inclusive. Você vai lá, vai cadastrar uma senha, vai começar a ter as etapas. Aí quem é o proponente, que é o produtor cultural, aí ele vai botar lá o objeto do seu projeto, os objetivos, eventualmente já apresenta ali uma ficha técnica ou pessoas que estarão nessa ficha técnica, que ele já acionou, né? Ou seja, e aí ele vai no passo a passo ali
óbvio que isso é regulado, né? Você tem, além da Lei Rouanet, é isso que eu falo, é tudo muito regulado, né? Você tem a lei, você tem um decreto e você tem uma instrução normativa. Então, na hora que você vai fazer essa inscrição do projeto, você tem que minimamente ter lido esses três regulamentos, vamos chamar Era assim. isso que eu ia te falar, para né? entender se tem adequação ou não. Se tem o projeto se adequação ou adequa não. à Rouanet ou não. É. Você não vai sair, vou... E na hora que você tá lá sentadinho, muito provavelmente você vai estar com a IN, que é a mais, que detalha mais, aberta do lado, porque na hora ainda assim Sim. vai ter uma dúvida ou outra, você vai ter que se socorrer ali para dar uma olhada. E aí você IN. aprova, IN, Instrução Normativa. Tá. Vamos fazer com 2 telas. Exatamente. Você vai olhar ali, porque você vai ter dúvida, não tem saída, né? À medida que você vai fazendo esse passo a passo, embora seja intuitivo, mas você vai dizer, não, mas e aqui? Boto isso, não boto? Tem regulação, tem vedações, tem coisas que não pode. Então você vai ter que olhar. Sim. Não tem jeito, vai ter que passar por essa burocracia. Tem essa dor que vai ter que ser superada. Mas tem aquela, né? No pain, no gain, cara. E não tem saída, jeito pra tudo na vida. Pra tudo na vida. Vai doer. E é interessante que quanto mais a pessoa estuda e entende, ela vai entender também o que é importante em cada lei, né? Então, por exemplo, hoje o MINC cobra muito questões ligadas à acessibilidade, né? Do seu projeto realmente ser inclusivo nesse sentido. Então, é importante a pessoa estudar para ela já planejar o projeto, a democratização, né, do acesso. Do acesso, você tem que pensar tudo isso. Vou fazer um projeto que é R$1.000 o ingresso para 30 pessoas. Nem pode, na Lei Rouanet nem passa. Não vai poder. Então é importante a pessoa entender essas características para ver, vale a pena eu gastar minha energia, né, escrevendo um projeto. Foi ótimo você falar isso, é porque tem um detalhe. Normalmente o cara faz o seguinte, ele tem um projeto na cabeça. E é isso. Se eu for inscrever para o ISS, eu vou ter que adaptar ele para aquela coisa. Se eu for inscrever no ICMS, vai ter uma adaptação. Se eu for na Rouanet, vai ter que ter uma adaptação. Então, isso vale um pouco, inclusive, para os editais. Eu digo isso para os meus clientes. Eu quero me habilitar no edital. Cara, não adianta você pegar o projeto que você apresentou no ICMS. 100%. Não vai se encaixar. Você tem que ler o edital para ver assim, para ver. Às vezes você tá botando um negócio lá e meu projeto foi reprovado, ou tive uma nota que não foi uma nota boa. Claro, você botou um negócio que era vedado, já perdeu ali uma pontuação ali, que era o que eventualmente faria com que você ganhasse. Ingresso gratuito. Ele vai lá e fala que vai vender ingresso. Acabou. É isso. Ou então ele quer escrever no edital e no edital do básico só vai ser contemplado CNPJ de determinada região, porque ele está querendo, né, impulsionar aquele território. E a pessoa gasta energia e depois que ela vai fazer o básico, né? Exatamente. Digamos assim, para ver aí, será que eu estou apto a ser contemplado? E ela não está. Ou então o CNPJ tem que ter sido aberto há 3 anos. Exato. Você abriu a sua empresa ontem para escrever o projeto e não vai conseguir. Você gastou tempo, energia, dinheiro, às vezes. E as adequações, como você tem aqui a questão do gratuito e do pago, elas também são super... razoáveis, porque às vezes o produtor ele pensou no projeto dele com bilheteria, aí ele se deparou, cara, mas para eu poder ter acesso aqui à lei e poder captar recursos com os patrocinadores, cara, tem que ser gratuito. Aí ele tem que se perguntar, cara, isso aqui para de pé? Se for gratuito, para de pé. Então adequaremos e tá tudo certo. Tá tudo bem, exatamente. É isso. Então é esse tipo de adequação que eu acho que é adequação assim, tipo, cara, razoável, de boa fé. Agora, tem adequações que não são, né? O cara às vezes faz um puxadinho, a gente sabe. E aí, esse às vezes é o problema, né, também, né? E aí da polêmica que às vezes tem, politização sobre o assunto. Como tudo na vida. Vai ter o cara que vai fazer o certo, vai ter o cara que vai fazer o errado e ponto. Mas você vê que mesmo... E é difícil, e é importante lembrar aqui, que exatamente por ser o fomento à cultura no Brasil se dar por recurso público, é muito regulado. Você viu? Dei o exemplo da Rouanet. Tem uma lei, tem um decreto, tem uma instrução normativa. Às vezes tem mais de um decreto, às vezes tem mais de uma instrução normativa. Você tem que olhar, tem que ler, tem que conhecer. É muito regulado. Então, assim, é muito controlado. Então, assim, essa politização, ela é até mal feita, sabe? Porque ela é, inclusive, injusta. Eu chamo que eu digo que a Lei Rouanet é a Lei Geni, né? Que tá com pedra nela. Sim. E as pessoas, às vezes, não sabem nem por quê. Só falam e não sabem... Sem informação. Sem informação, porque é muito regulado. Então, assim, pode acontecer um mal feito? Pode, né?
Agora, você tem meios de canais de denúncia, você tem meios... A chance disso ser descoberto é muito grande, porque é tudo muito controlado, que é controlado desde a propositura do projeto. Você tem regras muito específicas para propor o projeto. Depois você tem regras na execução. Depois você vai ter uma prestação de contas que vai ser analisada. Então, assim, em algum momento, essa coisa pode dar ruim, especificamente, né? Afora os canais de denúncia, né? Ou seja, nós estamos lidando com recurso público e você tem não só os canais dos próprios órgãos fomentadores, como o Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado, secretarias municipais, como os outros órgãos controladores da administração. Você pode fazer uma denúncia no Ministério Público, você pode fazer uma denúncia, ou seja, é tudo muito regulado. Então, assim, a probabilidade de passar um mal feito é pequena. É pequena, Só né? para dar um exemplo, eu vou dar aqui em relação à Lei Rouanet. Vocês se lembram, como é que é o nome? Eu não vou lembrar o nome da operação. Teve uma operação da Polícia Federal e tal, que era um pessoal, até se eu não estou enganada, de São Paulo, que eles faziam umas coisas com festa de casamento. Vocês se lembram desse caso? Caramba, Isso foi agora. Pra festa de casamento? O cara captava. Não, o cara ele não escrevia, obviamente, festa de casamento. Claro. Ele escrevia outra coisa. Por isso que você vê, quando você quer comprovar, quem pegou a fraude foram os técnicos do Ministério da Cultura. E olha como é que foi a coisa. Mais ou menos dessa maneira. O cara estava lá, eu, técnica aqui, analisando uma prestação de contas. Um colega, tipo, o Vitor, passa na minha mesa. E aí, vamos almoçar? Vamos. Ué, conheço essa foto. Que projeto é esse? Não sei, aí foi ver. Os caras apresentavam mais ou menos a mesma coisa para várias... Para vários projetos Aí diferentes. começaram, estranho, foram atrás, começaram a olhar, levantaram tudo, encaminharam para a Polícia Federal, enfim, aí foi deflagrada a operação, enfim. Isso aí. E aí foi feito. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é muito regulado. Então, assim, a probabilidade da coisa é muito... Não, então, esse podcast é para isso, Érica, informação, né? Dar informação para as pessoas e não julgarem na ignorância. É isso. Não, então, ou na politização. uma outra ou coisa. porque A ou B, ou porque tem partido. Que eu acabei de lembrar, por exemplo, cachê, que é uma coisa que sempre falo muito. O cachê na Lei Rouanet é super restrito. Ah, porque cachês milionários. Não paga. Não pode pagar não via pode Lei pagar, Rouanet, né? não pode pagar via Lei Legal, Rouanet. como é que é? Tem teto. Tem teto. Eu acho que hoje está em 30 e poucos mil reais. E aí tem que ser com Para verba excepcionalizar para excepcionalizar, você até pode pedir. Então, um exemplo. não, sabe, Aí eu tenho que provar que aquele artista, mas não necessariamente o Ministério aprova. Eu tenho que provar que aquele artista, sei lá. Vou dar um exemplo, uma Ivete Sangalo. Quero botar a Ivete Sangalo lá. O cachê dela é 300 mil reais. Exatamente, E aí? não pode. Ele não vai poder. Não paga com a Ele com a Lei pode, Rouanet. ele vai poder fazer o projeto cultural via lei de incentivo, mas o cachê dela ele vai ter que pagar com O verba cachê própria. ele paga... Com verba própria. Perfeito. Entendeu? E é interessante também falar que as pessoas falam, legal, mas legal. então Porque eu muita não gente fala isso. Pagou o cachê. Cachê com verba. milionário. Tá falando besteira. Tá falando besteira. E é interessante falar isso, né? Que a pessoa fala, mas pagou um cachê milionário com verba pública, com Lei Rouanet. Só que, se quiser mesmo, se uma prefeitura, quero contratar um artista no interior, aniversário da cidade, ele pode fazer uma contratação direta. Que é muito menos regulada, obviamente que é regulada também, né? Porque é recurso público, mas uma lei de incentivo tem que passar por muito mais crivo. Você tem o teu patrocinador que também está te analisando porque não quer que arraste o nome para uma furada. Pra uma furada. Então, é aquilo, né? Quem quer agir de boa fé, vai agir de boa fé. Quem não quer, vai arrumar algum meio, seja qual for, né? E veja, eu não tenho problema, e sou a favor, inclusive, com a possibilidade de prefeituras contratarem shows. Pode contratar. Pode contratar diretamente. A Prefeitura do Rio, a gente não fez show da Madonna? Estão dizendo que esse ano é Lady Gaga. Lady Gaga, né? Só tem que E aí, vai ou não vai? criar um ambiente de transparência de como isso está sendo feito, né? Exatamente, você tem que... Mas olha o retorno, né? Porque a prefeitura pagou não sei quantos milhões. Mas olha, vai ver a rede hoteleira, vai ver o que isso trouxe pro município de arrecadação de impostos. Não, esquece. Porque o cara que vem pro show da Madonna, ele se hospedou aqui, ele come no comércio restaurante. Comércio, é outra dinâmica. É outra dinâmica. O Rio realmente passa... A gente vê isso muito no Rock in Rio, fica muito claro. Madonna também ficou muito claro. Toda vez que rola um grande evento na cidade,
fica muito claro. É. Que como o negócio fica pujante. Assim, gente, é língua de todos os lugares que você está escutando. Réveillon, né? Réveillon demais, a gente É. vê isso. E você vê os comércios que a gente normalmente vê com normalmente fica muito claro assim, né? Você tem os restaurantes que sempre são badalados, tá? Os bares que ficam cheios. E aqueles bares que são meio mortinhos. Nessas datas, Tá eles tudo lotado. acontecem, tá tudo lotado. Então, a gente não tem muita ideia do que é um turismo de verdade, porque acho que a gente nunca teve. A gente tem alguns momentos de pico de turismo. Quando a gente vai pra fora e você vê que a cidade ali tem, Acontece sei o lá, tempo inteiro. 50 mil habitantes e tem 2 milhões de turistas ali, e na verdade todo mundo que tá lá é turista, Sim, e os moradores são a minoria, aí você vê o que é turismo de é verdade. isso. E a gente tem esse sentimento quando tem uma Madonna, isso é bom pra cidade. Claro, Carnaval, Réveillon, né? Nossa Senhora. nem se fala. Mas, e aí aquela mentalidade também que o carioca tem que ter, é claro que vai incomodar um pouquinho. O cara que mora ali em Copacabana, putz, eu não coloco no lugar do cara, vai incomodar ali. Mas assim, é um ano off. 1, 2, 3 no ano, vai ser bom até pra ele. Sim. Porque aquela área vai ficar, né, mais movimentada. Na semana daquele evento vai ter mais segurança, que o movimento traz segurança. Enfim, investimento para a cidade, tem desdobramentos de captação de recurso para o Estado, para o governo, para o município, que pode voltar também em segurança, pode voltar em... A imagem da cidade, do estado, Claro. do país no mundo, né? Sim. É isso, né? As pessoas passam a saber que não, posso ir para o Rio de Janeiro, porque, olha lá, acontecem grandes eventos no Rio de Janeiro sem maiores consequências. Não fica só aquela imagem que eventualmente é a que mais circula, nossa, no mundo inteiro, de violência, de um lugar né? violento, e a gente vai... É assim que a gente vai mudando a imagem Sim. e, né, isso é soft power, né? Sim, sem dúvida. Mas... Isso é muito interessante, né? Teve um casal de amigos agora que veio pro Réveillon da Argentina, e eu vi muito isso. Enquanto a gente aqui tava, galera pichando, porque a fumaça... E eu encontrei com eles Pô, no ainda dia... mais que foi o argentino que fez, né? Mas eu encontrei piada pronta. É incrível, eu encontrei com eles no dia seguinte. E aí, como foi? Eu já tava ali com medo. Que eles vão falar da fumaça. Pô, de terem ficado frustrados. E, nossa, foi um dos espetáculos mais bonitos que eu vi na minha vida. Então, assim, porque foi a primeira vez. A gente aqui que já tá com aquele sarrafo lá em cima, que a gente às vezes nem percebe, né? Cara, foi incrível. Sim. Realmente, a umidade ali atrapalhou e tal. Essa Condição climática e tal. Mas Mas é uma festa incrível que a gente às vezes já não tem dimensão do que é fazer uma festa para 3 milhões de pessoas numa praia, a complexidade disso, né? Exatamente, de E o quanto tudo, isso é né? importante, de tudo, né? Tudo, segurança, transporte, é saúde. Muito complexo. É né? muito, não muito complexo. não é isso assim, É, né? E não tem, né? E aí vem o turista de fora e ele fica impressionado, porque não tem em outras partes do mundo uma festa como essa, né? E a gente às vezes não valoriza por já estar acostumado. Cara, eu queria falar de um assunto, não sei se é muito a sua praça, mas que é meia entrada. É um assunto espinhoso, né? Meia entrada, né, cara? Por que eu tô falando da meia entrada? A meia entrada, eu acho que no fim do dia, é um recurso, né, que o Estado está dando através do setor produtivo, os produtores de eventos, organizadores. Mas o setor produtivo recebe R$1 por isso. E isso é sério, porque tem um pouco esse lance do nosso setor, né, cara, que o ingresso não tem muito valor. Me dá uma cortesia, me dá o VIP, cultura do VIP que no Rio é muito forte. Mas, cara, aquilo tem valor, cara. Assim, e a conta de uma planilha, ela fecha muitas das vezes Com o ingresso. por causa do ingresso. Então, e assim, é uma matemática muito difícil, principalmente quando é um grande show, você conseguir prever quem vai comprar mais, se vai ser a meia ou inteira. Inclusive, até a Lady Gaga, quando fez o show dela aqui, a primeira vez, né? Acho que foi a primeira e única, se não me engano, foi um grande fiasco. Aqui que eu falo, acho que no Brasil, não lembro, acho que foi São Paulo. E não rolou muito por isso, porque o ingresso inteiro ficou muito caro, e aí quem comprou mais não era estudante. Cara, é uma confusão. A verdade no fim do dia, a meia é inteira.
E a inteira e assim, né, eu tô falando isso porque o ideal era, se eu, produtor, tô dando meia, cara, eu tenho que ser subsidiado. Problema nenhum, eu sou a favor de dar esse desconto, 50%, mas desde que esse desconto seja subsidiado pelo poder público. Ele me volta esse dinheiro para eu poder dar esse desconto. Esse é um. E 2, o ideal melhor dos mundos era que só os projetos incentivados, que já têm o incentivo do governo, né, deveriam ter a minha entrada. Faz muito sentido isso, porque eu tô tendo um recurso do governo e eu tô dando de volta através Você de um até desconto. em algumas leis, Mas inclusive, você é até obrigado a obrigado. fazer por conta da democratização do acesso. Tá. Cara, eu acho que, como você falou, acho que esse é um tema espinhosíssimo. Não vou dizer você que eu tenho exatamente uma ideia fechada sobre isso, eu vou aqui levantar questões. Eu acho que tem uma coisa um ponto básico que a gente tem que pensar é o seguinte: nosso país é um país pobre. Sim. De uma população pobre, que é mal remunerada. E não é fácil. Você pensa num casal, vamos fazer aqui uma conta rápida, um casal que quer ir a um show. Vou dar um exemplo aqui de um lugar cujo ingresso me parece bem razoável. Circo Voador. Sei lá, Circo Voador hoje deve estar vendendo ingresso a inteira 120, a meia 60. Acho que é isso. Dependendo, pode ser, mas eu diria que é bem piso. Piso, primeiro lote. Meu lote, bem piso. Mas assim, aí você imagina um casal começando a vida. Quer ver um show que gostam, importante e tal. Aí pagou inteira. 240. Se não morar perto, não vai a pé. Se não morar na Lapa, não vai a pé. Vai pegar um posso Uber. Posso falar uma coisa? Ah. O preço do ingresso nunca foi 120. Não, eu sei. Ele acaba... O meu ponto é esse. esse. É que todo mundo bota o mais caro. É isso. Mas assim, mas não é isso, teve porque inteira. Nunca teve meia. Sim. Porque todo mundo tem uma gratuidade, tem uma meia, né? Ou é estudante, ou é porque é professor. Eu tô entendendo. E aí o produtor acaba que bota não teve meia. O valor. Não teve meia. Mas ainda que seja meia, se a gente pegar o exemplo do Circo Voador. Não, eu tô dando um exemplo que, que eu acho que essa é uma questão pra gente olhar. E aí acho que isso tem impactos na vida de todo mundo, né? Ou seja, o cara, R$120. Pegou mais um Uber pra ir, um Uber pra voltar. Gastou assim. Não, é caro, pô. Claro. É uma fortuna. Tomou uma cerveja. Tomou mais. Não, deixou ali R$300 fácil, né? No mínimo. Segurando ali, tá? Não, no mínimo. Não comeu nada. Pra pagar R$300, não comeu nada. Não comeu nada. Tomou... Aí eu tô assim, dividindo ali a conta pelo casal, 150 pra cada um. Objetivamente, gente, quem é que não é... vai botar, não vai fazer isso todo. Vai fazer, às vezes, isso num final de semana, num dia do final de semana. No mês. Porque é pesado. Então, assim, eu queria colocar isso porque a gente tem que partir de uma análise do cenário, da realidade é essa, né? Eric, deixa eu te falar uma coisa. Empatia, eu super tenho, eu super concordo com você. Cara, o exercício de me colocar no lugar dos outros eu faço diariamente na minha vida em situações extremas. Em tudo. Ontem, fui estacionar, tinha um motoboy. E ele tava no meio da vaga, a vaga de um carro. Aí eu, amigão, ele tava no celular, desculpa aí, cara, dá pra botar na vaga? Ele me olhou com uma cara feia, uma má vontade, foi lá, ele não saiu, ele ficou, cara, eu fui, voltei, sabe quando você faz o jogo de direção? Eu fui, voltei, cara. Eu fiz um teste de baliza ali dos bons, botei na vaga. Depois agradeci a ele, aí ele me olhou assim meio chateado ainda. E aí, qual é a reflexão que eu faço? Cara, ele tá o dia inteiro nessa moto. Ele tá o dia inteiro fazendo entrega. Ele tá o dia inteiro, ainda vem um cara que pede pra tirar ele. E eu tô ali no momento, eu tô incomodado, eu tô bem no ar-condicionado de carro. Então, assim, é isso. É isso. É você olhar pro outro. E, cara, por isso, eu sou a favor mesmo. Mas toda vez, esse é o problema às vezes, quando o setor público entra muito no privado, o privado dá um jeito. Sim. Porque a conta no fim do dia, a conta tem que fechar. Alguém tem que pagar. A discussão é como fazer isso de uma maneira que eu comecei seja por esse... boa
cliente final, porque não é. Claro, eu comecei por esse Não existe ponto meia. para dizer o seguinte, que enfim, esse é um fato, Sim. né? E aí a vida fica mais complexa. A gente tem também do outro lado, e a gente falou já hoje aqui sobre isso, os serviços na produção artística e cultural ficaram mais caros. O fornecimento de som, luz, todo mundo sabe disso, está muito mais caro. Ou seja, a gente pegou um rescaldo aí de pandemia ainda, que a coisa... Ou seja, produzir um evento hoje não tá brincadeira. Não. Tá cá. A conta tá Muito alta para todo mundo. Isso aí. Então, assim, o que eu acho é como é que a gente vai fazer uma conta de organizar isso. Ao mesmo tempo, se a gente tiver uma política de meia entrada bem feita... O problema é que hoje ficou isso. Objetivamente, a gente sabe... Na verdade, é uma sinuca de bico hoje, todo né? mundo, Hoje é uma sinuca de todo bico. mundo consegue ter uma carteirinha, um negócio. Esse aqui, eu acho que essa é uma coisa que o poder público tem que entrar e regular e cobrar e dizer o seguinte, não, o que é meia? Porque assim, todo mundo é meia, assim, a meia entrada de estudante, porque é isso, o cara faz, às vezes, um curso livre, aí arruma lá uma carteirinha de meia entrada. É verdade, gente. É verdade. E aí, hoje em dia, tem a meia do cliente do banco, meia do cliente do transporte, aí tem a meia solidária. Mas aí a meia solidária o produtor faz, porque ele quer vender mais, aí tudo bem, né? Aí beleza. É que eu acho que o produtor, às vezes, quer vender mais, mas ao mesmo tempo ele não quer estar sujeito à inteira, que ele não sabe se vai ter demanda ou não. Aí, cara, meia solidária. E tem produtores que não. Tem produtores que, cara, assim, cara e crachá e segue direitinho. Mas é muito relativo, porque depende muito do tipo de show, depende do tipo de evento. Assim, e pior que é um negócio que pros políticos, pro legislativo, não interessa em nada. Ele quer mais aqui. O cara é mais uma categoria que inclui na que inclui, que é uma lei de inclusão. De inclusão, cara. São leis fortes, por isso que é difícil e é espinhoso. Bom. É uma sinuca de bico, né? Fica aqui a reflexão que eu acho que a gente tem que olhar para isso e tentar achar um caminho para que as pessoas que realmente precisam... Essa conta, alguém tem que fazer essa conta, entendeu? Com esses parâmetros que eu falei aqui, ou seja... Produzir evento ficou mais caro, tá mais caro, é uma realidade. A gente tem uma população empobrecida. Sim. Ou seja, mas ao mesmo tempo isso aqui gera um monte de coisa interessante pro poder público de um modo geral. A gente está falando isso, mais gente circulando na rua, mais segurança, um monte de coisa. Já emprego, é um monte de coisa. Isso aqui é bom para muita coisa. Então, assim, como é que a gente organiza isso? Eu acho que de pronto, o que eu poderia dizer aqui, eu acho que tem que ter uma melhor regulação no sentido de uma melhor fiscalização para o que é meia mesmo, entendeu? Perfeito. Pessoa idosa. Quem tem esse direito de verdade? Quem esse check eu aí, acho que a história das carteirinhas, acho que essa é a maior das dificuldades. E aí emite carteirinha pra caramba. Mas eu tô falando, assim, o curso livre. Claro que um estudante ele precisa ter acesso, o professor faz parte da sua formação, precisa ter acesso à cultura, isso vai fazer com que ele se forme melhor como pessoa. A ideia toda é ótima. Agora, mas não é prática, todo mundo? Mas não. É para todo mundo? Não. Assim, mas é para qualquer curso? Todo mundo precisa, em qualquer momento. Não, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu acabei de terminar o meu doutorado. Eu fazia doutorado. Porque eu fazia doutorado, eu tinha direito a meia. Eu até nem tinha carteirinha, mas assim, eu tinha direito a meia. Mas, gente, eu fazia o doutorado, mas eu também trabalhava. Assim, quem tem condições de comprar alguma coisa? Inteira, no caso. Então, Aí acho que a gente tem que ter outros critérios. Não pode ser só automático, entendeu? Agora tem colegas que faziam um doutorado, que eles eram bolsistas. Porra, para esse cara é fundamental ele ter a meia entrada, entendeu? Para mim, não fazia diferença. Mas percebe que é complexo. É complexo. O ponto é a conta no final quem tá pagando é o produtor. Sim. É isso. E aí, quando ele não paga essa conta, no fim do dia, o consumidor, o cliente, não está tendo desconto.
em parte não existe o benefício, em parte quando existe quem paga a conta é o produtor e ele não, em boa parte das vezes não tem nada de lei de incentivo, não pegou nada do governo. Sim. Mas assim, mas fica a discussão, Fica, acho que uma discussão. Mas eu acho que você é especialista eu acho que a sua ideia é boa, assim. Acho que ela traz um critério, né? Que, ou seja, bom, se tem investimento do governo, beleza, eu pratico a mesa. Se não tem. Sim. Agora, ou, se caso o governo queira, me dá uma linha aqui de X, acho que faz isso para ônibus, se eu não me engano. O ônibus é subsidiado, quando tem... Me dá o repasse e vai ter meia e a gente consegue planejar melhor os eventos. Já considerando exatamente, porque é difícil esse jogo, tá? Na hora de você precificar um negócio, uma planilha de 5 milhões, e aí eu tenho meia. E aí, se vender tudo inteira, eu pago a minha conta. Se vender tudo, meia 100% da meia, eu fico no prejuízo. Então, é uma conta cruel. Mas acho que já... Não, eu acho que é isso. Eu acho que é um ponto mesmo pra gente discutir, que é aquela coisa que não é uma discussão simplista, né? A gente não vai ter uma resposta. Não é decisão fácil. Porque quem quiser mexer nisso... O Ricardo Chantilly fundou uma associação para isso, né? De uma associação... Esqueci o nome da associação dele, mas o Ricardo é emblemático, né? Nessa luta, 10 anos, foi a Brasília 1000 vezes. Ricardo que foi empresário do Rapa, né? Do pra Rapa, quem tá ouvindo a gente. Exato, né? Boa, Bela. Obrigado. Vou situar a galera aqui. Mas, em tese, perdeu a guerra, assim, tipo, ainda é uma discussão. Mas, voltando aqui à questão do patrocínio, dos altos custos que você pontou muito bem, a gente convidou você aqui por isso, porque tá muito difícil produzir festivais, grandes produções, tendo só 2 linhas de receita, que é a bilheteria, e aí tem essa questão aqui que a gente falou de minha entrada, que é um ponto adicional, e o bar. Cara, precisa do terceiro, assim, ponto. E assim, quem não tá jogando esse jogo, né, Melo? A gente pode até pensar num curso aqui, numa história. A gente tá com essa... A gente tem, de forma muito natural, esse posicionamento educacional, mas a gente, de forma... A gente está oficializando isso, criando cursos, né? Cursos, a gente esperou, exatamente. Depois de 2 anos, a gente produzindo muito primeira, conteúdo. A gente agora está com a primeira mentoria, nossa mentoria. A gente está com um grupo de mentorados de todo o Brasil e a gente vai lançar alguns cursos esse ano. Mas esse é um tema muito especial e eu acho que é um tema importantíssimo para o momento de baixa bilheteria, nem todos, né? Assim, a gente já estava aqui com o Otávio ontem, cara, o evento dele foi sold out. Tem vários... Cara, assim, as pessoas compram ingresso, tá tudo certo. Só que a gente está no momento de altos cachês, os fornecedores aumentaram demais por essa escassez que você tocou muito bem, de mão de obra, de empresas até... Então ficou muito caro a conta para fechar, depende de um patrocíniozinho. E, cara, muitas vezes esse patrocínio só vem através de uma lei de incentivo e é importante demais aqui o esclarecimento, esse conteúdo que você está dando aqui pra gente. Super agradeço já de antemão e para trazer isso para as pessoas, né? Para quem produz, fala aí. É isso aí. Não, eu queria aproveitar esse gancho que você está falando muito do momento atual e queria até... ouvir esse teu momento atual, Érica, né? Você ficou 4 anos na administração pública e você conseguiu ver, né, muitas questões ali. Lá dentro. E participou de coisas, acho que importantes, reabertura de todos os espaços culturais, né, muitos que estavam fechados por conta da pandemia, outros porque ficaram um pouco abandonados, independente de visão política, mas porque a outra política não investiu tanto a outra gestão antes do Alan Paz não investiu em cultura, né? Sim. E aí você teve essa experiência na cultura, teve experiência na ciência e tecnologia, que acho que queria que você compartilhasse um pouco como é que você viu esse outro lado, esse setor, e tendo muita experiência assim, na administração pública, estando próximo de um governo que acabou sendo reeleito, né, no primeiro turno, então que teve uma grande aprovação. Por que você escolheu agora, né, esse seu momento, assim, voltar a investir no escritório, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu, na verdade, retomei um projeto de 10 anos atrás, né? Meu escritório tem 10 anos, eu tenho 20 anos de formada e 10 anos atrás eu fundei meu escritório em 2014, né? E
A experiência no governo, ela é ótima. É isso, assim, você tem uma visão panorâmica, eu aprendi muito, você aumenta, né, a tua rede de relacionamentos e você vê do lado de dentro, né, porque aí ali é você e a responsabilidade é muito grande, que você tem uma pressão, né, e correta de toda a sociedade. Eu sempre digo que sociedade civil organizada, imprensa boa, fazem governos melhores, porque você está o tempo inteiro sob fiscalização. Então, ser gestor público foi, para mim, uma super honra mesmo, assim, me senti muito honrada. Mas eu queria retomar esse projeto aqui fora, entendeu? Assim, queria retomar o escritório. Nunca obviamente, do ponto onde eu parti, porque eu já não sou mais a mesma pessoa, o escritório já não é mais a mesma pessoa, é um outro momento. Mas retomar esse projeto, porque, assim, nesse setor mesmo, que é um setor que eu mais fortemente atuo, meu escritório não faz só, não trabalha só com isso, mas eu também, ao longo desses 4 anos, também sofri muita pressão dos meus clientes, do tipo, pelo amor de Deus, volta, porque ainda são poucos os profissionais do direito que se dedicam a esse setor e que conhecem esse setor como eu, modéstia à parte, conheço bem, né? Tanto que tem até uma formulação muito grande na área, né? Não só uma atuação prática, mas também uma atuação de formular saída para problemas que acontecem. E às vezes os problemas a gente precisa, para resolvê-los, vai ter que botar muitos atores sentados né, à mesa para discutir e buscar soluções. As soluções mais complexas, elas também não têm solução fácil, então elas precisam ser bem negociadas. Então eu acho que esse que foi sempre uma característica minha, eu acho que ter passado, né, agora mais recentemente para o governo, eu acho que eu reforcei essa característica, assim, fiquei um pouco mais antenada nessa coisa dessas decisões e dessas possibilidades de soluções compartilhadas, sabe? Eu acho que isso é hoje um caminho que eu pretendo buscar mais fortemente, assim, sabe? Por exemplo, uma coisa que é uma área que eu trabalho muito, que é em relação aos órgãos de controle. A minha tese de doutorado, inclusive, foi sobre isso, né? A possibilidade de um consensualismo, ou seja, é preciso que os órgãos de controle tenham uma atuação mais consensuada com aqueles com quem eles estão fiscalizando. Não pode ter só uma função de fiscalização punitiva, entendeu? Tem que ser pedagógica, tem que chamar o cara... Chegar junto, né? Você não tá vendo? Vamos encontrar aqui uma solução. Estou entendendo que isso aqui é um problema, beleza? Você não pode continuar fazendo desse jeito. Assim. Você tem as suas... isso, um pouco que você falou aqui, o negócio também, entrada e tal. Bom, é uma questão, e aí? Vamos sentar todo mundo na mesa e vamos resolver esse negócio, ver. Né? Não vai ter solução fácil. Eu ainda costumo brincar assim, que a gente não faz omelete sem quebrar 2 ovos. Para resolver, vai ter aqui. Mas assim, vamos sentar aqui, vamos ver como é que resolve. Eu acho que... E a política é isso, né? É esse diálogo para você chegar... A boa política é isso. Política, não é essa coisa o tempo inteiro do contraponto. Às vezes é necessário, você tem que afirmar um posicionamento a favor disso ou daquilo. Mas fazer a favor disso ou daquilo não me faz aquela pessoa que é contrária ao que eu estou pensando ali, meu inimigo, né? E às vezes pode ser um adversário pontual num ponto. Mas no resto todo concorda comigo. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Legal. Muito bom, né? Muito bom. Já aprende muito, assim. Já convivi muito com a Érica, aprendi muito, mas sempre conversando aqui é um grande aprendizado, né? Acho que quem está escutando a gente, com certeza está aprendendo muito, se aprofundando. E a gente está caminhando agora, né, para a reta final. Para a reta final, né, Alan? Isso aí. Episódio muito rico, muito bom. E acho que vai ter desdobramento aqui desse episódio, hein? Sim, com certeza. Falei. E a gente sempre tem as nossas perguntas finais, né? Que a gente faz aí, nosso bate-bola. Acho que posso puxar uma? Claro, que acho que a gente aproveita e faz gancho e fala um pouquinho mais. Dica de um livro. Não sei se você vai querer indicar o seu livro ou outro, mas a gente sempre pede uma dica de um livro aqui. Não, o meu livro, óbvio, eu vou indicar, porque tá até para esgotar. Eu já tô sendo cobrada pela editora para fazer a 3ª edição.
enfim, a gente combinou para não fazer uma reimpressão, porque já sempre, porque é isso, né? Toda hora muda, já tenho que atualizar. Eu fiz a primeira edição em 2021, agora a segunda em 2023, e ele já está bem pertinho de esgotar. Fomento a cultura no Brasil, perspectivas para a prestação de contas pelo objeto. Eu falo muito do que a gente tratou aqui, editado publicado pela editora Lumen Juris, e as pessoas sempre me perguntam e me escrevem no Instagram. O lugar mais barato para comprar é direto no site da editora, sempre. Perfeito. Vende em outros lugares, mas lá é o lugar mais barato. Mas para falar de um livro, eu tô nesse momento apaixonada pela literatura. Eu tô lendo tudo daquele Edouard Louis. Edouard Louis, que é um francês que teve na Flip agora desse último ano. Eu não fui, mas li Metamorfoses de uma Mulher, li o outro dele com o pai, tô lendo agora O Método. Eu tô apaixonada por esse cara. Tá bom, é o autor e os livros dele, né? Isso aí. Muito bom, muito bom. É uma literatura... Como há muito eu não lia nada assim tão interessante. E o seu livro, as pessoas, você falou do site da editora, no teu Instagram tem um link, se as pessoas quiserem chegar até o link da editora, aproveita e fala qual que é o seu Instagram, Érica. É Érica com CK Gavinho. Érica Gavinho. Isso. Tá. Não, o contato dela é importante. Tá. Pra poder Instagram e tal. As pessoas podem ir lá, quem quiser entrar em contato. Saber mais, pode falar. Pode, no Instagram eu super respondo. Tô sempre botando uns conteúdinhos lá. Voltando ao autor, é uma pegada mais filosófica, assim, tipo, o cara traz um outro ângulo das coisas e... Não, é um pouco a vida dele mesmo. Ou mais assim, pra uma romance, a biografia dele? Não, assim, são vários livros e que ele vai tratando de temas complexos. Pode ser, eu diria que um romance mais psicológico, talvez. Legal. Mas muito interessante. Assim, a vida, sabe? Tá, o Alan, isso, eu sou uma pessoa... O Vitor sabe disso, sou uma pessoa plugada na vida, sabe? E a vida é isso, cara. É boa, é ruim, tem momentos bons, ruins, mas tudo tem uma beleza, sabe? E aí a pessoa é capaz de, mesmo diante de às vezes de um momento difícil, às vezes de desgraças podem acontecer na vida das pessoas, fazer daquilo uma coisa bonita, transformadora, que ajude a transformar a vida das pessoas. Eu fico apaixonada. Isso aí. E é o que o Luiz Justo veio aqui foi o primeiro do ano, segunda vez que ele veio aqui, CEO do Rock in Rio, e ele falou muito bem aqui, a vida é hoje, né? Vida é o agora, né? Agora. Ele citou o Poder do Agora, não foi? Se não me engano, esse foi um dos livros que ele indicou. Então é isso, a vida a gente vive hoje, né? É isso. É agora, não tem jeito, não dá. A gente planeja, tem que fazer planejamento, óbvio, é bom quando a gente planeja, mas... Falsa ideia de controle que a gente tem. Exato, a gente não controla nem o que a gente pensa, que se dirá controla a vida, né? E gente, eu gosto de gente também. Então, esse time aqui é bom, a gente também adora pessoas. É isso. Eu gosto de gente. Isso aí. Quer fazer a próxima que a gente... A próxima é quem você gostaria de ver aí no seu lugar, como convidado. Eu já sugeri aqui, o Júnior Perim, acho que é uma figura. Perim tá tocando. Não, além do... Acho muito legal trazer ele aqui, além de ser um produtor experimentado, uma figura polêmica, engraçada e tal, né? Super autêntico, vale a pena. Bora. E... Além do Crescer e Viver, que tem 20 anos, acho que ele pode contar um pouco dessa trajetória. Assim, é um lugar. Aí é outra realidade, né? Tem um espaço físico, tem que dar conta. Sair da caixa aqui e trazer algo diferente. Legal. Alguém que tem ali. E ele agora ganhou um edital, né, uma chamada pública, e ele está fazendo, quer dizer, não ele, pessoa física, né? O Circo Crescer e Viver está fazendo a gestão do Museu Casa Darcy Ribeiro lá em Maricá. Legal. Que é onde foi a casa do Darcy Ribeiro. O museu é uma graça, uma delícia. Fica aqui também como dica quem quiser ir a Maricá para ver. Aliás, Maricá é uma cidade que está aí despontando com muita coisa de cultura, de arte. A piada do prefeito não... As pessoas brincam,
mas não tem ideia de... Maricá tá Cara, não, Maricá tá gigante, gigante. cara. Maricá tá Cresceu gigante. muito. Se eu não tô equivocado, é um dos maiores PIBs do Brasil, se eu não me engano. Eles têm muito dinheiro de royalties. De royalties, né? o Muita royalties fez um grana. negócio lá. O negócio girou. É. Mas assim, eu acho que tem uma coisa legal lá em relação às administrações. Claro que isso certamente será monitorado, está sendo e tal. É que eles também sabem que os royalties vão acabar, né? Então, assim, eles também estão tentando criar toda uma economia ali para que quando acabar, essa coisa tem que continuar, né? Legal. Mas conhecer Museu Casa Darcy Ribeiro, fica aqui uma dica que é uma gracinha, sabe? Imagina, era a casa do Darcy Ribeiro. Eu sou suspeita, né? Porque eu adorava, enfim, tive uma relação bem jovenzinha com o Darcy, né? Uma relação partidária e tal, mas um dos maiores intelectuais desse país, né? Um dos maiores pensadores, uma pessoa, um cara que leu o país, né? Leu o Brasil, leu o brasileiro, leu gente, né? Gostava da nossa cultura, da nossa gente, enfim. Mas aí tem essa coisa de você ir à casa do Darcy Ribeiro, que hoje se tornou um museu, uma graça. Tem até lá um estúdio desse, assim, de podcasts. Vocês podiam até gravar lá, ó. Ué, tá aí. Vamos gravar com o Júnior Perim lá, se ele topar. Podem gravar lá. Vai ser muito legal. Tem um estúdio de podcast lá pra fazer isso, pra gravar podcast. Legal, muito legal. E pra fechar, a última pergunta que a gente faz é uma dica. E aí eu vou pedir uma dica para quem quer entrar no setor cultural, quem quer produzir, quem quer trabalhar com entretenimento. Que dica que você daria a partir da sua perspectiva? Bom, em primeiro lugar, eu vou ampliar até a dica, tá? Eu, em primeiro lugar, eu acho que é isso, assim, eu acho que você tem que estudar, né? Estudar o mercado, conhecer, não acha que... Não é isso, assim, não é porque você, durante a sua adolescência, fez boas festas que bombaram, que a tua galera ia e todo mundo dizia que você era bom pra caramba de fazer festa, que você será um bom produtor cultural, não necessariamente. Pode ser que seja o teu lance, mas isso não quer dizer que seja. Então, assim, o setor ainda precisa de muita profissionalização, precisa, mas é um mercado já relativamente estruturado e você não vai entrar assim se você não você não vai entrar nele se você não se preparar, né? A gente precisa de mais profissionalização? Precisa, mas já tem uma coisa aí meio organizada que você não vai entrar de qualquer jeito. Já tem uma barreira de entrada já dos tem. profissionais. Então, o muro já não tá tão baixo, não. O muro já tá mais altinho. Então tem que se preparar para entrar, tem que estudar, né? Se cerca de pessoas boas, como a gente já falou aqui, em qualquer profissão, né? Na advocacia, na medicina, na produção artística e cultural, não seja, vai ter gente boa, vai ter gente ruim. Se cerca de pessoas boas, conversa com boas pessoas, né? Tem aquela frase de que o exemplo arrasta, né? É verdade, assim, vai ver quem é que tá produzindo, o que tá fazendo, vai olhar a história dessas pessoas, com quem que elas andaram, o que elas fizeram. Acho que isso é importante, né? E estudar, e se planejar, e se organizar para fazer. Não é... Hoje eu quero, amanhã... Você não vai entrar hoje e sentar na janela. Vai ralar um pouco, vai ter dificuldade, vai acertar, vai errar. E no erro não é para desistir, né? Errou... aprender com o erro, vou embora, vou tentar de novo, vou conseguir, vou fazer e vai tocando, uma hora a coisa acontece. Mas eu queria também dar uma dica, eu sei que aqui o público não é exatamente esse, mas para quem é advogado e quer entrar nesse setor. Boa. Porque falta mão de obra nessa... Eu mesmo, às vezes, preciso contratar gente no meu escritório, não consigo, porque as pessoas... E aí também, óbvio que isso tem uma questão com a formação. A gente não tem, nas universidades, às vezes, tem como matéria eletiva, nada... Eu aprendi tudo na prática. Né? Eu não aprendi, assim, a única coisa que eu tive na faculdade foi uma eletiva de direitos, de direito autoral, que é uma partezinha muito pequena do trabalho que eu faço hoje. Uma parte pequena, mas importante, muito importante. É preciso que as pessoas tenham cuidado em relação a isso. Só isso aí daria já um tópico de podcast. Super daria. Mas assim, mas não é só isso, entendeu? Então, assim, quando a gente vai falar de produção cultural, vamos falar de leis de incentivo, nada disso é ensinado nas universidades e tem um campo gigantesco, enorme, de atuação, e hoje são poucos os profissionais e os escritórios especializados nessa área. Então, assim, para quem, inclusive, gosta dessa área, do direito e quer trabalhar com uma coisa legal, eu sempre recomendo. Tem uma escassez aí, né? Tem uma escassez, tem mercado. Tem mercado para... Água limpa para beber, né? Tem. Legal demais. Muito bom, né? Muito bom.
Muito bom. Obrigado, hein, Érica. Não, por imagina, eu que ter vindo. agradeço o Foi convite de ótimo. vocês, contem comigo. E é isso, vamos difundindo coisas boas pela vida Isso aí. para que coisas boas também retornem pra gente. Isso aí. Sim. Muito obrigado. Obrigada a vocês, Valeu gente. demais, Obrigada, né? Vitor. Obrigada, Alain. Mais Obrigado. um episódio aqui do Meu Negócio é Diversão. Sigam a gente nas redes sociais, né, Vitor? É isso aí. Instagram, YouTube. TikTok e Spotify. Segue no Spotify Isso para aí. receber em primeira mão quando tem episódio novo. Exato. Se inscreve no YouTube porque ajuda muito a gente, que a gente está fazendo isso aqui de forma independente. E manda lá os cortes, divulga os cortes no Instagram, no TikTok. A gente está com super engajamento. Agradecer aí todo mundo que escuta e participa. É isso aí, gente. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu, Érica. Valeu, gente.